seja bem-vindo aqui ao nosso canal. E hoje a gente começa assim, né? Você já passou por alguma experiência onde você sentiu uma dificuldade, ou mesmo ainda sente uma dificuldade em deixar ir algumas situações, em deixar ir algumas pessoas, talvez situações ou pessoas que te magoaram, que causaram uma decepção? Bom, se você faz parte desse grupo, que eu acredito ser um grupo gigantesco aqui no nosso planeta, né? Porque todos nós passamos por essa situação e nem sempre encontramos o caminho para fechar esses ciclos. Se você faz parte deles, vem comigo, vamos conversar um pouquinho sobre isso. E eu vou dividir esse vídeo em 3 partes, cada parte falando um pouco de cada questão, analisando experiências diferentes. E talvez, eu tenho quase certeza, né, claro, que eles possam contribuir para você fechar o ciclo e seguir em frente. Então vamos lá. Eu sou o Dr. Paulo Valzac, lhe dou boas-vindas, é claro, e começa agora mais um vídeo sobre Ho'oponopono. Bem, vamos lá. O tema ele é muito vasto, você sabe disso, né? Porque quando nós passamos por esse processo todo que eu descrevi, ficam várias dúvidas, fica muita coisa no ar, fica uma indisposição. Às vezes nós perdemos até o ânimo de viver e não encontramos, né, aquela luz, algo que nos motive, que nos tire daquele labirinto que nós estamos imersos. Então eu gostaria de conversar isso como se fosse uma aula. Eu sei que tem gente que não gosta de vídeo longo. Isso é muito comum. Dr. Paulo, falar mais de 15 minutos para mim é uma tortura. Mas existem assuntos na nossa vida que não dá para falar em alguns minutos. Isso daqui é uma questão de entender numa profundidade e buscar as ferramentas para a gente se libertar. Então, não tem passe de mágica aqui, né? A gente precisa a profundidade. Então vamos lá, vamos sobre esse tema. Primeiro, né? As pessoas usam aquele termo deixar ir. Você consegue deixar ir? Você consegue soltar, como falam? Dr. Paulo, é muito difícil soltar, é muito difícil deixar ir, é muito difícil esquecer determinadas situações. Então, eu começo aqui a entender o início do processo, né? Como que foi? Então a gente pode ter esse processo acontecendo num relacionamento afetivo, pode também estar acontecendo não só no relacionamento afetivo, mas numa empresa que você saiu, algum processo de briga familiar, enfim, algo que te magoou, te decepcionou, talvez essa seja a palavra que se encaixa verdadeiramente no processo que você está vivendo, né? Ou seja, eu não esperava que isso acontecesse. Essa é a verdade. Então vamos fazer algumas colocações e entender aqui o que tem esse poder aí, como que eu posso deixar ir? Então, primeira coisa, né? Quando acontece tudo isso, a gente não aceita. A gente tem um processo de negação. Primeiro porque você olha aquela situação, você jamais esperaria que isso acontecesse. Então é algo inesperado. Um relacionamento não deu certo, a pessoa chega para mim e fala assim, olha, eu vou embora e acabou. E às vezes nem isso faz, né? Simplesmente some e acabou. Você fala, meu Deus do céu, mas o que aconteceu? Do nada. Então esse do nada, ele é muito complicado, né? Quando a pessoa chega para mim e fala assim, olha, Dr. Paulo, meu companheiro ou minha companheira foi embora, do nada. Esse do nada pode esquecer. Você fechou os olhos para pequenos detalhes. Então, a primeira coisa é essa. É a primeira lição que nós temos que aprender. Do nada não existe. Tudo que acontece com a gente tem um motivo. Não é do nada. Então, se você parar e fazer uma revisão do relacionamento, você vai encontrar as raízes, os motivos disso que aconteceu. Tudo bem. Mas a negação ainda continua, né? Pegou você desprevenido. Você não acredita nisso.
E as coisas, elas são do jeito que são. Essa que é a verdade, né? Então eu olhando para esse processo todo, seja no trabalho, no relacionamento, no ente familiar, alguém me passou a perna, alguém fez isso, fez aquilo. No final, eu começo a perceber, né? Que na vida nem tudo é do jeito que eu imaginava. A imaginação eu guardo aqui, ó. Mas na vida as pessoas são diferentes. Isso é uma maturidade que eu tenho que entender. Eu não preciso ser uma pessoa que desconfia de todo mundo, mas eu preciso ser uma pessoa que entenda que nem sempre o que está aqui na minha cabeça é o que vai acontecer. Então, as coisas não são ou não foram do jeito que eu imaginava. Imaginar é daqui, subjetivo. Faltou algumas coisas. Faltou uma maturidade para olhar a situação. Então me pegou desprevenido, né? A decepção que eu tenho, a palavra decepção significa enganar. Eu me decepcionei, eu me enganei. Então já começa comigo, né? A leitura que eu fiz daquela situação, daquilo lá, não era bem o que eu imaginava. Não era a realidade. Eu imaginava muita coisa e a realidade era outra. A leitura minha, meu óculos que eu estava usando para fazer essa leitura, não estava funcionando. Me pega desprevenido, então. Então, a primeira coisa, é isso que a gente precisa entender, né? Que eu me enganei. Eu li diferente as coisas. Faltou alguma coisa? Talvez tenha faltado. Sabe, é mais ou menos assim, né? Vem um parente para você, familiar, chega para você e fala assim, Paulo, você me empresta 10 mil reais? Ah, eu empresto. Aí a pessoa vai lá e não te devolve. E fala que não tem como devolver, né? De repente, passa um ano, ela chega para você e fala assim, Paulo, será que você pode me emprestar 1.000 reais? Aí você vai lá e faz de novo, o mesmo hábito. Você não abriu os olhos. Já aconteceu uma vez? Não devolveu? Por que não vai acontecer 2 vezes? 3 vezes? Então tem gente que empresta 2 e acontece, e na terceira é que vai entender isso. Então, a primeira vez é uma lição. A segunda vez já é um pouco falta de inteligência, né? A terceira vez, então, você foi arrastado por toda a ignorância do fato. Você ignorava que isso ia acontecer. A gente não pode fechar os olhos para essas coisas. Precisa ficar antenado, ligado, observar. Então, faz parte da nossa visão. Então, a primeira coisa, nem sempre as coisas são do jeito que a gente imagina. Então, pega a gente desprevenido e a gente consegue acreditar. O segundo ponto é que tudo isso daí, essas decepções que nós temos, invade a gente de pensamentos negativos. E não só pensamentos negativos, eu diria que obsessivos. O que são esses pensamentos obsessivos? A gente não larga a ideia, né? A gente não larga a ideia de que aconteceu alguma coisa. Eu não sei bem o que aconteceu, mas me fica um sentimento. Eu vou falar desse sentimento. Mas essa ideia me leva à tortura mental. Essa é a verdade. Quais são os sentimentos envolvidos? Primeiro, eu tenho incertezas. Eu tenho raiva. Eu acolho uma sensação de abandono e de rejeição. E eu também tenho medos e inseguranças em relação à vida, ao que vai vir. Então, fui completamente fragilizado emocionalmente. Por exemplo, um namorado foi embora. Primeiro, você sente meio que enganado, com raiva, com insegurança. Você não tem medo de amanhã, tem medo de ficar sozinha. Não consegue soltar aquilo da sua mente. Fica martelando dentro de você. Você sabe do que eu estou falando. Se, por exemplo, for um relacionamento, de repente você está lá no Facebook, nas redes sociais, né? Facebook, Instagram, WhatsApp, buscando alguma informação sobre a pessoa. Por quê? Será que está bem? Será que está pior? Você está magoada, né? Você está ressentido. E aí tem um negócio interessante, né? Você não solta aquilo. Por 2 motivos que eu coloquei em pauta aqui. São muito mais, nós vamos falar sobre eles nos outros vídeos. Mas o primeiro é o senso de injustiça. Você não acha que é justo isso? É injusto. É uma coisa que aconteceu, eu me dei tanto para a pessoa e olha como me retribuiu. Então,
esse senso de injustiça, ele prejudica tudo. Seja o relacionamento, o trabalho que você perdeu, seja alguém que simplesmente levou um dinheiro seu emprestado e nunca mais pagou. Você não acha justo. Bom, eu também não acho justo. Mas se eu não aceito tudo isso, essa injustiça me consome. A injustiça ela se liga à raiva. E você sabe, né? Que a raiva ela se transforma em ódio e fica guardado em você. Não é em mais nenhuma outra pessoa. É em você. E você é o prejudicado. Então no final, você fica com toda essa carga emocional, não consegue soltar, porque olha aquele sistema como injustiça. A gente nem percebe que tem justiça divina, justiça terrestre, humana, sei lá eu. Você não percebe nada disso, você acha que é imensamente injusto. De uma certa forma, eu até acolho a ideia de que seja injusto mesmo. Eu concordo com você. Mas se eu não aceitar, essa injustiça ela vai criar uma dimensão tão grande dentro de mim que cria um buraco aqui. E eu vivo com aquilo para o resto da vida, né? Então é muito mais simples, não fácil, simples, eu tentar buscar as ferramentas para deixar ir aquilo, soltar aquilo. Ou seja, não ter um significado tão grande. Tem pessoas que têm um padrão de justiça muito grande dentro delas. Essas pessoas são as que mais sofrem com isso. Por quê? Porque ela vê tudo como injusto na vida. Ela é meio que um juiz. Então se acontece alguma coisa desse gênero, em qualquer área, para ela é um senso de injustiça tremendo. E ela vai carregar isso com unhas e dentes. Até o momento que ela consiga se libertar disso daí. Que ela consiga ponderar e ter uma mentalidade diferente. Então, esses são alguns aspectos. Eu falo sobre o ressentimento aqui, porque é importante a gente entender que o ressentimento ele é um sentimento que você tem, negativo sobre o que aconteceu, e é como se fosse uma ruminação, né? Eu não sei se você já viu vaca, né? Mas vaca ela come capim, ela mastiga, 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 engole, vai lá para o estômago digerir, ela vomita aquilo e fica na ruminação. Ruminação é esse processo. Vaca, mastiga tudo de novo, engole e volta e mastiga. A gente faz mais ou menos a mesma coisa. Não somos vaca, mas a gente faz esse sistema de ruminação. Então no final, você não está comendo uma coisa nova, né? Você está comendo o mesmo capim de ontem, de antes de ontem, de semana passada, porque você vem ressentindo, sentindo de novo aquele fator da injustiça. Por fim, não consigo deixar aí também uma situação, eu estou apegado a uma pessoa por medos. Medos, inclusive, de ficar sozinho para o resto da minha vida. Nós somos 8 bilhões e meio de pessoas. Mas a pessoa coloca na cabeça aqui dentro dela que ela vai ficar sozinha, que aquela pessoa era para ela. E ela conta dentro da cabecinha dela umas histórias tão lindas, né, que era o começo dos relacionamentos, que eram assim fantástico. Só que ela não descreve ou não consegue olhar os últimos momentos do relacionamento dela, que ela ficava sozinha, que tinha desrespeito, agressão, às vezes física e emocional, ela vai se desvalorizando e vai, com medo de ficar sozinha, segurando, e ela não solta. Veja como nós temos vários e vários mecanismos envolvidos, né? Então, eu sempre falo que esse processo todo de soltar, é necessário a gente fechar o ciclo. Um ciclo ele abre no momento que você toma uma decisão de entrada naquele vagão, que vai ser uma viagem com uma pessoa, numa empresa, com alguém da família, e de repente, né, existem momentos que você tem que deixar alguém sair. Ele já saiu, mas você ainda guarda a ideia de que está presente naquele vagão, e não está. Você vive com a ideia, só isso. A pessoa já foi embora, às vezes está em outro vagão. E se não foi, você está segurando ela dentro do vagão, você não está soltando. E vocês estão vivendo nesse vagão como prisioneiros. Então, hoje eu falo um pouquinho sobre a necessidade de abrir ciclos, mas de fechar. E fechar em definitivo, não ciclos que nos assombrem. Nós temos que simplesmente entender que tudo na nossa vida tem um começo, meio e fim. Coisas começam, mas coisas acabam. Nada dura para sempre. Esse negócio de o amor durou para sempre, isso daí é conto da carochinha. Isso daí é conto de Hollywood.
Isso daí é aqueles finais felizes que nós gostamos de ver, né? E eles viveram felizes para sempre. Mas e no dia seguinte? Será que esse para sempre foi isso mesmo? Como que é conviver, né? O príncipe e a princesa, antes de casar, eles não convivem. Mas a partir do momento que você convive, você tem desafios. Nem tudo é bonito, né? Nem tudo é imaginação. Passa por um processo de maturação. Você vai estar lá com a pessoa no dia a dia. No dia a dia é muito diferente, né? De você, por exemplo, ir na casa dela, ela vir na sua casa, é muito diferente. A convivência é que estabelece os vínculos e os laços. Nós vamos falar isso no próximo vídeo. Mas hoje eu quero passar aqui essa pincelada, né? Para você entender aqui que é necessário a gente acolher e entender a abertura e o fechamento de alguns ciclos para poder deixar ir. Vamos seguir no próximo vídeo para o segundo ponto, onde nós vamos falar sobre os motivos do porquê acabou, os processos, os passos envolvidos e por final do terceiro vídeo nós vamos falar sobre como deixar ir. Então, segue aqui o nosso vídeo, espero que você esteja gostando. Eu encontro você no próximo. Vamos lá, vamos aprender a deixar ir situações e pessoas através do Ho'oponopono. E eu aguardo você. Forte abraço, até lá.